O neoprodutivismo e suas variantes, neo-escolanovismo, neoconstrutivismo e neotecnicismo. Saviani, ele afirma que não é fácil caracterizar em suas grandes linhas a nova fase das ideias pedagógicas, aquelas que vão de 1991 a 2001. Ele delimita, então, 4 bases para análise: as bases econômico-pedagógicas, as bases didático-pedagógicas, as bases psicopedagógicas e as bases pedagógico-administrativas. Nas bases econômico-pedagógicas, Saviani começa dizendo que elas vão se dividir em 3: reconversão produtiva, neoprodutivismo e a pedagogia da exclusão, cada uma oriunda de uma fase econômica no Brasil. Ele diz que a crise da sociedade capitalista na década de 1970 conduziu à reestruturação dos processos produtivos, o que acabou conduzindo à substituição do fordismo pelo toyotismo. Neste modelo toyotista, a economia requer trabalhadores que disputem diariamente cada posição conquistada, ao invés de estabilidade, como era o caso do fordismo. Eles precisam elevar constantemente sua produtividade. Saviani diz que, por causa dessas novas condições de trabalho, era preciso reforçar a importância da educação escolar na formação desses trabalhadores. Eles deveriam ter um preparo apoiado no domínio dos conceitos gerais, em especial da matemática. Nisto, acreditava-se na contribuição da educação para o processo econômico-produtivo. O mercado exigia uma força de trabalho educada, então a escola deveria formar mão de obra incorporada pelo mercado. Porém, Saviani afirma que, após a crise dessa mesma década, a teoria do capital humano assumiu um novo sentido. Agora, a lógica estaria voltada para a satisfação dos interesses privados. Assim, cada pessoa deve adquirir capacidades e competências para atingir uma melhor posição no mercado de trabalho. Nesse sentido, não será mais o Estado que garantirá a qualificação da mão de obra, mas sim o indivíduo que terá que correr atrás, ou seja, terá que exercer sua capacidade de escolha visando os meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de trabalho. A escola já não dará mais as oportunidades de emprego, mas apenas a conquista do status de empregabilidade. Dessa forma, o autor afirma que a educação agora passa a ser entendida como um investimento em capital humano individual que vai habilitar as pessoas para competir no mercado de trabalho. Nisto, mesmo com o acesso a diferentes graus de escolaridade que ampliam as condições de emprego, não há emprego para todo mundo, não há garantia de emprego. E esse é o crescimento excludente que Saviani nos remete. Muitos que estão na idade para ingressar na população economicamente ativa nem sequer chegam a entrar. Esta é a pedagogia da exclusão, comentada no início dessa resenha. As pessoas teriam que ingressar nos mais diferentes tipos de cursos para escapar dessa exclusão. Elas precisam se tornar cada vez mais empregáveis, concluindo que se o indivíduo não consegue atingir a desejada inclusão, se deve apenas a ele próprio e suas limitações. Já nas bases didático-pedagógicas, o lema é aprender a aprender. É o núcleo das ideias escolanovistas. Desloca-se dos conteúdos para os métodos, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade. O aluno precisa aprender a estudar, buscar conhecimento, e o professor deverá auxiliar o aluno nesse seu processo de aprendizagem, e não mais deverá ser aquele que ensina. Porém, Saviani nos afirma que todo esse lema de escolanovismo de relação professor-aluno será ressignificado. Ao invés de uma concepção otimista do aprender a aprender, próprio de uma economia em expansão, com plenos empregos propiciados pelas políticas keynesianas, o indivíduo teria que, nesse aprender a aprender, entrar num processo de constante atualização exigida pela necessidade de ampliar a esfera da empregabilidade, pois os postos de emprego serão cada vez mais disputados. Nisto, devem ser ocupados pelos trabalhadores mais bem preparados.
A obra nos coloca um pensamento muito interessante quando nos diz que a sociedade atual exige novos tipos de raciocínio, e essa capacidade cognitiva foi deteriorada pelo trabalho de tipo puramente mecânico das sociedades anteriores, e que é preciso recuperá-las para que possamos sobreviver nessa sociedade atual. A sociedade cognitiva exige que o indivíduo abandone a segurança do conhecido, do familiar e do habitual e volte-se para uma aventura do inédito e do imprevisível. E é aqui que o papel da escola entra: preparar o indivíduo para uma maior capacidade de aprender a aprender. Nisto que se dá a ressignificação do lema aprender a aprender, muito diferente de sua elaboração originária do escolanovismo. Daí se dá o nome de neo-escolanovismo. A escola deveria transmitir cada vez mais o gosto e o prazer de aprender, a capacidade e a intelectualidade. Dessa forma, as reformas educativas no Brasil vêm sendo inspiradas pelo neo-escolanovismo, bem a gosto do clima pós-moderno. Já as bases psicopedagógicas vão tratar da reorientação das atividades construtivas da criança. Daí vem o nome neoconstrutivismo. Também nesta parte da obra, Saviani fala da pedagogia das competências. O construtivismo tem afinidades com o escolanovismo. Sua matriz teórica é identificada com a obra de Piaget, mais especificamente em seus esquemas de apreensão dos objetos, sensório-motor e conceitual. A obra nos diz que a inteligência não é um órgão que imprime, que reproduz os dados da sensibilidade, mas que constrói os conhecimentos, assim dando origem ao nome de construtivismo, que na década de 1990 se tornou referência para as reformas de ensino em vários países e para a orientação da prática escolar, exercendo assim uma grande força sobre os formuladores de políticas educativas, pedagogos e grande parte dos professores. Porém, assim como o que aconteceu com o produtivismo e com o escolanovismo, falados anteriormente nessa resenha, também aconteceu com o construtivismo. Ele se metamorfoseou, como diz Saviani. O César Kuhl vai considerar a atividade do aluno na construção da aprendizagem escolar como um princípio amplamente compartilhado por distintas correntes pedagógicas e, em consequência disto, o uso do termo construtivismo adquiriu considerável amplitude no campo educacional. A partir dessas manifestações, o construtivismo então já se encontrará reconfigurado, justificando sua nova denominação. Neste neoconstrutivismo, então, não se fazem tantas menções aos estádios psicogenéticos, por exemplo, o sensório-motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Nele, só se trabalha sobre as realidades, os índices perceptivos e os sinais motores, e não sobre os signos, os símbolos e os esquemas representativos ou os conceitos verdadeiros que implicam a inclusão de classes e relações. Dessa forma, o autor nos diz que o discurso neoconstrutivista tem grandes afinidades com a disseminação da teoria do professor reflexivo, que valoriza os saberes docentes centrados na pragmática da experiência cotidiana, e compreende-se também o elo com a pedagogia das competências. Essa aquisição de competência foi interpretada a partir da matriz behaviorista. Portanto, na teoria construtivista, as competências vão identificar-se com os próprios esquemas adaptativos construídos pelos sujeitos na interação com o ambiente, num processo de equilíbrio e acomodação. Já no neoconstrutivismo, essa ideia é despida de caráter cognitivo, que diz que o processo adaptativo, para ter êxito, suporia em algum grau o conhecimento do meio pelo sujeito. O neoconstrutivismo funde-se com o neopragmatismo e as competências resultam assimiladas aos mecanismos adaptativos do comportamento humano ao meio material e social, entrando em cena as competências cognitivas e afetivo-emocionais. Importante dizer que a pedagogia das competências tem por objetivo dotar o indivíduo de comportamentos flexíveis para que possam ajustar-se às condições de uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas. E, por fim, as bases pedagógico-administrativas. Elas nos dizem sobre a reorganização das escolas e a redefinição do papel do Estado. Este sendo chamado de neotecnicismo, também fala da qualidade total
e da pedagogia corporativa. Saviani inicia dizendo que a base da pedagogia tecnicista são os princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, obter o máximo de resultados com o mínimo de despesas, e tinha um controle direto do Estado, sendo que em 1990 se modifica com apelo à iniciativa privada e às organizações não governamentais, redução do tamanho do Estado e das iniciativas do setor público. Foi nesse sentido que a mudança também chegou à educação. Houve na educação um empenho em reduzir custos, encargos e investimentos públicos, buscando dividi-los com a iniciativa privada e com as organizações não governamentais. Com a reforma do ensino no Brasil, houve a campanha do Ministério da Educação Acorda Brasil, onde se apelavam patrocínios, doações de materiais para os professores e para as escolas em geral, como livros, máquinas de escrever, projetores, televisores, entre muitos outros materiais de cunho didáticos. Até mesmo pediam auxílios administrativos às escolas. Nesse sentido, redefiniu-se o papel tanto do Estado como da escola. Agora, ao invés de rígidos processos do velho tecnicismo inspirados no taylorismo-fordismo, entra a flexibilização do processo recomendada pelo toyotismo, começando assim a nova fase, a neotecnicista, deslocando o controle decisivo do processo para o resultado, ou seja, é pela avaliação dos resultados que se buscará garantir a eficiência e a produtividade, avaliação essa que será exercida somente pelo Estado. E isso explica a nova LDB, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que avalia o ensino em todos os níveis, compondo um verdadeiro sistema nacional de avaliação, com exames e provas de diferentes tipos, e isso faz com que se avaliem alunos, escolas, professores e com os resultados obtidos são condicionadas as distribuições de verbas e alocações de recursos conforme os critérios de eficiência e produtividade. É importante ressaltar que, segundo a obra, ainda hoje não conseguimos escapar ao neotecnicismo. Ele ainda se faz presente alimentando a busca pela qualidade total na educação e a penetração da pedagogia corporativa. Essa qualidade total está ligada à conversão produtiva promovida pelo toyotismo, onde ao invés de produção em série de grande escala visando atender a necessidade do consumo de massa, tem-se a produção em pequena escala visando o atendimento de determinados nichos de mercados altamente exigentes. Saviani nos diz que esse conceito de qualidade total sofrerá tentativas de passar do âmbito das empresas para as escolas, colocando os que ensinam como prestadores de serviços, os que aprendem como clientes e a educação como produto. No entanto, sob o amparo da qualidade total, ele diz que o verdadeiro cliente das escolas é a empresa ou a sociedade, e os alunos são os produtos que os estabelecimentos de ensino fornecem a seus clientes. Nesse sentido, as próprias empresas vêm se convertendo em agências educativas, configurando uma nova corrente pedagógica, a pedagogia corporativa, que se dissemina principalmente no ensino superior, criando assim a diversificação de modelos com diferentes instituições com as mais variedades de cursos. É importante dizer que todas essas ideias pedagógicas aqui trabalhadas se expressam no neoprodutivismo, que marcou a passagem do fordismo para o toyotismo, e nisso expressou-se a pedagogia da exclusão. Saviani diz que foi por causa disso que o neoescolavismo, como orientação pedagógica, retomou o lema aprender a aprender, reordenando pelo neoconstrutivismo a concepção de aprender como atividade construtiva do aluno, objetivada no neotecnicismo enquanto forma de organizar as escolas por parte de um Estado que busca maximizar os resultados dos recursos aplicados na educação e, nisso, desembocando na pedagogia da qualidade total e na pedagogia corporativa. O autor também relata sobre a exclusão includente e a inclusão excludente, que são expressões características da concepção pedagógica dominante. Ele diz que, enquanto a primeira é um fenômeno de mercado que exclui o trabalhador do mercado formal, seguindo de sua inclusão na informalidade ou reinclusão no próprio mercado formal, dispensando o trabalhador, perdendo assim todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários.
A segunda manifesta-se no terreno educativo, incluindo estudantes no sistema escolar em cursos de diferentes níveis e modalidades, sem os padrões de qualidades exigidos no mercado de trabalho. Nesse sentido, apesar de melhorar a estatística educacional, essas crianças e jovens permanecem excluídas do mercado de trabalho e na participação ativa na sociedade, assim originando a inclusão excludente.